Shalom, shalom, graça e paz. Eu me chamo Rony, exerço a unção pastoral itinerante no estado de Santa Catarina e sou representante aí do canal Papo Reto Gospel, um canal crítico, um canal que fala de teologia, fala de Jesus. Temos aqui vários estudos bíblicos, armazenados a serem divulgados ainda. Alguns nós já postamos e muitos de vocês aí já contribuíram com a gente e eu fico muito feliz por isso. Então, pessoal, eu só peço que vocês possam estar se inscrevendo no nosso canal aí, dando um like, curtindo, comentando, e isso é muito importante para a sobrevivência desse canal. E eu acredito que isso não custe porque a gente está se esforçando. Quero que tu entendas que a gente está se esforçando bastante, estudando bastante, buscando bastante a essência da palavra e a luz da palavra, a luz de Deus, estudos, argumentos para enriquecer você. Você que muitas vezes não tem tempo, você muitas vezes que está desigrejado, você muitas vezes que se frustrou, você muitas vezes que está tentando conhecer essa esfera aí no mundo espiritual. E a gente tem uma pequena bagagem ao longo da nossa vida, a qual a gente pode explanar para você as suas dúvidas e até mesmo nas nossas falas, fazer com que você absorva e entenda aquilo que nos é proposto a você, tá bom? Então, que Deus te abençoe. Sem mais milongas, vamos começar então com o nosso papo. E hoje nós estamos na terceira parte de um estudo que nós iniciamos da Guerra contra Deus, baseado em história de dois livros, um norte-americano e um brasileiro, e a gente trouxe à existência com mais algumas situações que nós olhamos aí e estudamos para poder falar para você sobre essa grande guerra. Lembrando que eu sempre coloco nos estudos e nos vídeos, inclusive nos vídeos anteriores, que você tem que entender uma coisa. A primeira é que a nossa guerra, ela não é contra carne e nem sangue. A nossa guerra é contra principados, potestades deste mundo tenebroso. E essa guerra, ela deu origem, deu início, bem antes daquilo que você imagina ou pode até imaginar, pensar, entendeu? Aonde que essa guerra começou? Gente, alguns acham que essa guerra, ela começou no Éden, mas o primeiro conflito contra Deus não teve início no Éden, mas sim no céu dos céus. E para a gente poder aprimorar, não tem como a gente falar da Bíblia, não tem como a gente falar da palavra, não tem como a gente falar do reino de Deus, não tem como a gente falar nessa esfera sem abrirmos a palavra de Deus e termos algumas bases bíblicas. Então, a primeira parte que eu quero poder estar comentando com vocês e lendo com vocês está no livro de Ezequiel, Antigo Testamento, para quem não sabe manusear a Bíblia, A Bíblia era dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento é composto de 66 livros. A gente chama que são os livros da revelação, são os livros aí da criação, são os livros proféticos. E o Novo Testamento é a história propriamente dita de Jesus, do nosso Mashiach, do nosso general. Então, 66 livros no Antigo e 27 livros no Novo Testamento, que compõem aí a palavra de Deus, a Bíblia. Claro que a gente sempre aconselha aí as pessoas, se tiverem a oportunidade e a chance, e se puderem estar investindo financeiramente falando, que estudem o grego e o hebraico, é onde eu estou me aprofundando agora, Tenho estudado bastante sobre o hebraico e sobre o grego, e também a gente fez alguns cursos aí sobre a esfera espiritual. Estudamos alguma coisa sobre angelologia e demonologia, estudamos sobre o reino das trevas, o reino dos céus. Por que tudo isso, Para que a gente possa ter cada vez mais conhecimento daquilo que nós queremos passar para você, com segurança, com firmeza, não em cima de palavras ou de leituras, mas em cima de vivências.
torno a falar que eu tenho um testemunho muito forte, que um dia ele será falado. Na verdade, eu já decidi o dia do testemunho. O dia do testemunho será no dia em que nós acabarmos essa série da Guerra contra Deus. Eu vou entrar com testemunho. Eu não sei quanto tempo ele vai levar, mas eu acredito que vai ser o vídeo mais longo, porque eu vou contar um pouco da minha história e falar para você daquilo que Deus fez na minha vida. Então vamos lá. O livro que eu quero passar para vocês hoje, a passagem bíblica, fica no livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel, no Antigo Testamento, especificamente no capítulo o capítulo de número 28 e o versículo 13 em diante, né? Vamos recapitular um pouquinho, né? O primeiro conflito que houve contra Deus não teve o início no Éden, ele teve o início no céu, tá bom? Então vamos lá. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engates e os ornamentos do dia em que foste criado. Foram eles preparados. Tu eras querubim, olha só, tá falando do passado. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Quando se achou iniquidade em Lúcifer, nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, esse nome, né, que dá origem no hebraico, quando se achou iniquidade, quando se achou em Lúcifer, em Satanás, em Ra-Satã, iniquidade. Ou seja, ele quis tomar posse por pura inveja, por pura soberba, por pura ganância, por puro orgulho, a ser igual ou superior ou melhor do que Deus. Eu acho que é um desejo um pouco difícil, né? Você querer bater de frente com o Criador de tudo e de todas as coisas. Gente, por mais que a gente queira entender, ninguém vai conseguir entender a guerra entre o bem e o mal, sem antes entender e conhecer o que Deus nos revela acerca da esfera espiritual. Então tudo começou quando Satanás declarou independência a Deus. E este é um sentimento, gente, de busca de independência. É um sentimento que o nosso algoz, ele tenta colocar no nosso coração até os dias de hoje. E eu vou te falar uma coisa, isso é a maior loucura que um homem pode ter. Você já presenciou pessoas que querem possuir ou ter aquilo que elas talvez não consigam, ou que esteja muito longe de conseguir, e por conta disso cometem uma série de atrocidades? Por exemplo, a pessoa às vezes ela quer um carro porque o amigo tem um carro bom, né? Vou dar um exemplo aqui, uma BMW. O cara quer uma BMW, uma 351, a top das galáxias lá. E aí ele não tem condições de ter aquele carro, ele não tem nem pulso, nem é bom de boleia, nem sabe dirigir bem, entendeu? Para poder dirigir um carro desse. Só que aí ele vai no banco, ele fala com Deus e o mundo, ele fala com amigos, ele faz um bolo, ele pede dinheiro emprestado, ele faz uma loucura lá e ele consegue adquirir esse carro momentaneamente falando. Ele tem a certeza que ele consegue. Gente, no momento que ele consegue isso,
passa a não ter mais prazer e ele vê que aquilo não ele vê que aquilo não era tão importante quanto ele imaginava. Porque daí começou a vir o IPVA desse carro que é altíssimo, começou a vir a troca de pneu de um carro desse que não é tão barato. Aí de repente ele vai lá e bate, vê que o conserto de um farol desse custa quase um carro popular. E aí ele se arrepende. Só que aí é tarde, tá feito. E assim é dentro do corpo de Cristo, assim é a humanidade. Então você consegue perceber que a iniquidade, o mal, o desejo, o prazer, o glamour, ela pode te colocar numa enrascada. E foi nessa enrascada que Satanás se meteu. Não tendo mais volta, ele presenciou o Machia, Jesus Cristo, porque ele já existia. Tudo que foi criado por conta e por causa de Jesus. Todas as coisas subsistem por causa dele, por causa do nosso Salvador. E aí, estudando a palavra de Deus, a gente consegue perceber que a humanidade fez algumas coisas erradas, porque a iniquidade do inimigo entrou na humanidade, entrou no homem, o pecado, e a gente falou isso alguns vídeos, algumas aulas para trás. Por isso que é bom, de repente, você conseguir pegar a sequência, porque o nosso canal, ele se encaixa em estudos, em módulos, né? Então você consegue perceber a enrascada que ele se meteu e a enrascada que ele começou a lutar numa guerra insensável, incansável, numa guerra sem fim, para poder nos afastar, nos tirar da presença do Machia, da presença de Jesus Cristo, da presença do próprio Deus. Então é muito perigoso quando esses desejos começam a aflorar dentro de nós. Então a gente tem que ficar ligado, tem que ficar, atento, pensando, puxa, o que é que eu posso fazer para contribuir para a obra do Pai, para a obra de Deus, sem que eu não cause transtorno, sem que eu não cause tumulto. Então você precisa ser orientado. Você precisa buscar as escrituras, você precisa ter um bom pastor, você tem que ter alguém que guie você. Se você não tem tempo para tal ato de estudar a palavra de Deus, né? Mas vamos lá. Fechando essa partezinha, quem ele era, né? Quem era Lúcifer? Então ele foi o ser mais exaltado de toda a criação. Como eu li para vocês ali, né? Em Ezequiel, no capítulo 28, do versículo... Você pode começar até do 12. Você não vai entender muito bem ali a parte que fala sobre Tiro, porque essa parte da Bíblia aqui fala sobre a queda da Babilônia. E quem que tem um desejo babilônico? Quem colocou esse desejo babilônico, né? Eles queriam ser superiores, eles queriam ter a independência. Eles queriam ser independentes, eles não queriam depender de um ser. Mal sabia eles que eles têm que depender do Criador. Eles têm que depender de Deus. Não existe outra forma de viver nessa terra sem a total dependência do Pai. Então, gente, ele era um ser celeste. Ele era um ser irradiante, criado para louvor da glória de Deus. Ele refletia o esplendor do Criador. Ele refletia o esplendor de Deus. É difícil até de saber com certeza se o termo Lúcifer foi empregado com o sentido de um nome próprio, né? Ou uma expressão descrita. E essa palavra, Lúcifer, ela vem de uma raiz hebraica, que significa brilhar, brilho. Olha só. Sendo usada
unicamente como um título de referência. Então tem raiz hebraica, né? Lúcifer, uma raiz hebraica que quer dizer brilhar. Então era usado como uma referência. Uma referência do quê? Uma referência de maior brilho. Ela se destacava. Era uma estrela em destaque, um brilho em destaque. Lúcifer também é uma palavra que em latim significa porta-luz, portador da luz, aquele que possui a luz, aquele que tem a luz, que lhe foi dada, que é formada de luzes, né? E fer é trazer. Então vamos lá? Lucifer. O portador, né? O portador da luz. Aquele que traz a luz portada, a luz adquirida, a luz ganhada, a luz de referência, a luz de destaque. E esse texto nós podemos ver, tá lá em Isaías, do capítulo 14, do versículo 11 e seguinte. Derribada está na cova a tua soberba. Aí partiu para a queda, né? Então ele tinha todo esse privilégio, querubim da guarda real, amado, lindo. Os engates das armaduras dele era de ouro, todo coberto de barilo, de ônix, de jaspe, de esmeralda. Pensa num ser que perdeu tudo por causa da ganância. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém no teu meio que é assim? Então, gente, só não vê quem não quer. E só não conserta e não arruma as suas deformações se não quiser. Então, às vezes, você quer, porque eu sou isso, porque eu quero, porque eu... Bota na... Cuidado. Cuidado que talvez as coisas travem para você, você pode ter tudo, mas o que é mais importante você não tem, que é a glória do Mashiach, que é a glória de Deus. E além de ter a glória de Deus, de não ter essa glória, você pode ser uma pessoa triste, amargurada, tem algo que falta, já teve milhares de relacionamentos e nenhum deles deu certo, não consegue encontrar a pessoa, o cônjuge certo, o marido certo, a esposa correta, sempre se mete em canoa furada, todo negócio que vai fazer dá errado. Talvez você esteja precisando conhecer o que há em evidência no inimigo, naquele que arma contra Deus, que está na sua vida. Que você precisa, de repente, fazer uma faxina, fazer uma limpeza, dar uma limpada boa aí, para poder ir para frente, seguir adiante. E olha só que outra coisa que eu queria ler para vocês aqui, entendeu? É sobre a queda. Então, Isaías, Antigo Testamento, profeta maior aí, né? Profeta Isaías, capítulo 14, do versículo 11 em diante, diz o seguinte: derribada está na cova a tua soberba, e também o som da tua harpa por baixo de ti. Uma cama de gusanos, e os vermes são a tua coberta. Olha só, os vermes são a tua coberta. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte das congregações me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Pior coisa que você pode fazer na sua vida é ter esse sentimento de soberba.
Porque uma coisa é o pecado, a outra coisa é a iniquidade. E bem rapidinho, sem tomar muito tempo, eu quero discernir para vocês as duas. Pecado é tudo aquilo que você acaba cometendo um erro inconscientemente falando. Você pede perdão, você já tem o perdão de Deus, você já aceitou Ele como Senhor e Salvador da tua vida. E aí você se conserta com o pai, pede perdão pro teu irmão, pra tua irmã, enfim, de uma situação que foi causada, um pedido de perdão, você vai lá e consertou um erro. E com certeza você vai continuar pecando ao longo da vida, porque o pecado, ele é a raiz de todos os males e ele existe dentro de nós. Eu já falei para vocês que Deus não odeia o diabo, não odeia o pecado por causa do diabo. Ao contrário, ele odeia o diabo por causa do pecado. Deus odeia o pecado, ele odeia a iniquidade. Mas quando você peca, você tem o direito de se consertar. Até porque foi pago um alto preço pelo teu pecado na cruz do Calvário. Jesus, ele pegou na mão dele a chave do Hades, lá no Hades. Ele foi lá e falou, meu querido, o negócio é o seguinte, ó, deu para ti, paguei o preço, guardei a fé, combati o bom combate, agora a chave dos meus filhos é minha. A chave da libertação deles é minha, entendeu? Então eu tô dando uma chance a eles através da graça porque eu os amo. E aí Satanás se enche de raiva de você porque ele não teve essa chance. Sabe por quê? Porque ele, quando ele pecou, quando ele cometeu a iniquidade, ele já era santo. E nós não. Ele já era um ser espiritual. E nós não. Nós vamos ter essa oportunidade com a chance que ele nos deu. Então entenda bem isso. Mas não deixe a soberba tomar conta do teu coração. Eu estava pesquisando aqui a respeito do conceito da palavra soberba, né? O que é ser uma pessoa soberba? Soberba é a manifestação do orgulho, da pretensão, da superioridade sobre as outras pessoas. Querer ser maior, o que se aquele que se acha, né? O que se acha o bambambam da situação. Entendeu? E é a arrogância, a altivez, a autoconfiança exagerada. Soberba é um substantivo feminino do latim supervia, que significa elevação, presunção, orgulho. E olha só, o que é soberbo, sinônimo, né? Tem 22 sinônimos aí de soberba. Para dois sentidos a palavra soberba. Presunção. Presunção é soberbia, altanadice, altanária, altivez, arrogância, basófia, embófia, empáfia, entono, jactância, orgulho, pendantismo, proa, sobrançaria, zufania, vaidade. Então vai acarretando uma série de males, né? Mas o que me chamou mais atenção é que no momento que ele exasperou essa soberba dele, que ele partiu para ser destituído, que ele foi lançado em densas trevas, ele perdeu a luz, ele perdeu o brilho, ele perdeu a sua majestade. E, gente, olha bem, a palavra de Deus fala que nós somos luz do mundo e sal da terra. Então você já parou para pensar que nós temos que lutar diariamente para estar conectado com Deus, para que esse brilho faça parte de nossas vidas? E que a partir do momento que você sai da presença de Deus, que você comete a iniquidade, que eu já vou explicar, que eu só expliquei sobre o pecado, que você parte para ser uma pessoa iníqua, que você é destituído, que você não quer nem saber mais de Deus e que você continua fazendo as coisas erradas.
Você vai perder o teu brilho para qual você foi chamado. Você vai perder de ser sal da terra, de ser o tempero na vida das pessoas. De poder falar sobre o reino de Deus a toda a criatura. E convencê-la através do teu exemplo, através do teu testemunho, o quão doce e quão bom é viver de acordo com a vontade do Pai. Porque Ele, Deus, o nosso general, o nosso Machia, o nosso Yud-Rei Vav-Rei, Ele é o portador de toda a luz. Ele é o que contém a luz. Ele é o que contém tudo isso e Ele nos dá de graça, através da sua graça. Então não perca esse brilho. Não te destitua por causa do teu orgulho, da tua soberba. Porque quando você começa a fazer isso, você entra nessa batalha da guerra contra Deus e não a favor de Deus. E o que Jesus te pede é que você venha ser pescador de homens, de mulheres, né? Quando eu falo homens, eu falo de um geral. Venha ser brilho, venha ser luz. Venha ser honesto, venha ser fiel, venha ser amigo, venha ser conselheiro. Venha ser um bom mordomo, um bom atalaia do corpo do Machia. Não te destitua. Aí, quando entrou a iniquidade, que ele foi destituído, e quando entra a iniquidade em você, o que é a iniquidade? É aquele mal preparado. É antes de pecar, é você armar uma situação que vai te fazer pecar. É você ruminar o mal, é você preparar o mal, é você armar uma cilada. Quando você maquina o mal, quando você projeta o mal para executá-lo, isso é a iniquidade propriamente dita. Foi esse desejo que destituiu Satanás da onde ele estava. Então, ele é o principal arquiteto da guerra contra Deus. Ele é o principal arquiteto. Ele é o mentor. Ele é o que coloca o desejo dentro do coração iníquo a fazer iniquidades e cometer toda sorte de atrocidades existentes hoje no mundo. Ele sabia, lá nos céus, de que um reino só é conquistado com a destituição de um rei. E assim foi até algumas centenas de anos atrás, ou uma centena de anos atrás. Não muito longe da gente. Na época dos reis e rainhas. Então, só destituindo. Então, foi isso que ele tentou fazer com Deus. E eu já expliquei para vocês em vídeos anteriores que ele foi tão astuto, mas tão astuto, mas tão astuto, que ele conseguiu arrancar 1/3. Ele conseguiu manipular 1/3 da orla angelical do reino dos céus. Então, não leve esse exemplo para a tua vida com as deformações de caráter. Limpe a tua casa para que o Espírito Santo de Deus possa entrar. E ao invés de você fazer uma guerra contra Deus, que você faça voluntários, amigos, servos, fiéis para Deus, para esse grande exército esperando a sua vinda. Esse foi o assunto de hoje. Eu espero que você tenha entendido. Peço que o Machias te abençoe, te guarde, te governe por todos os dias da tua vida. Não esquece, Papo Reto Gospel. Aqui o papo é reto. Então, dê teu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe com o maior número de pessoas que você conseguir e nos ajude a crescer com a palavra de Deus. Que Deus te abençoe.